Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU for 386 and 486 AT clones. Fala Pinguim, Hacker Linux na área, hoje aí com mais um HackerCast. Né? Dessa vez eu vou abordar algumas questões como do Linus, do Linux Tech Tips, aquele site, aquele canal no YouTube aí conhecido por falar de hardware e tudo mais, que andou utilizando o Linux aí, propagou o sistema Pinguim, e ele voltou a causar com uma outra questão, e eu vou abordar um pouco melhor aqui através desse HackerCast. Ele vai estar disponível aí nas plataformas, né, de podcast e tudo mais, e provavelmente esse vai ser o primeiro que eu vou postar no YouTube, eu falando também. Bom, então quem me assistir aí pelo YouTube, né, vai conseguir me ver um pouco melhor. Talvez eu coloque uma imagem ou outra representando alguma coisa que eu tô falando, mas é mais um podcast aí para você escutar na sua caminhada, né, indo para academia, dirigindo para o trabalho, seja o que for. Então, vamos lá. Bom, o Linus ali, a princípio, eu até confesso que eu achava que era um canal de Linux a primeira vez que eu vi, porque eu li Linux Tech Tips. Depois eu parei para não, é Linus. Aí eu fui procurar saber, um S aqui. Ah, tá. Resumindo, o cara tem o mesmo nome do Linus Torvalds, né? A diferença é que o Linus gosta de ser chamado de Linus e não de Linus. Teve uma questão que o Linus Torvalds foi perguntado como é que seria a pronúncia dele, já que o nome dele é um nome finlandês. Atualmente ele mora nos Estados Unidos e o povo inglês, o povo norte-americano começou a questionar, não seria Linus? Como você gosta de ser chamado? E aí o próprio Linus disse que ele quer ser chamado de Linus, né? E não de Linus. Já o Linus do Linux Tech Tips, o Linus Tech Tips, por ele ser, acho que norte-americano, né, utilizar o idioma inglês como padrão, aí ele prefere ser chamado de Linus. Então essa é a única diferença de pronúncia do Linus Torvalds por Linus do Linus Tech Tips. Bom, ele conseguiu uma proeza que ele e o colega dele lá que faz vídeos no canal resolveram adotar um sistema Linux. Ele adotou, a princípio, o PopOS e o colega dele adotou o Linux Mint. E ele conseguiu uma proeza de pegar o PopOS, que é um sistema desenvolvido pela System76, uma empresa que vende hardware nos Estados Unidos, começa a vender aí para o mundo afora e tudo mais, começou a exportar. Mas ele conseguiu a proeza de quebrar o PopOS de uma maneira boba, de uma maneira fácil, mostrando que qualquer usuário um pouco aí, com pouca experiência no mundo Pinguim pode quebrar o sistema sim, de maneira fácil. Isso ligou um alerta para muitos, fez a System76 se mexer para resolver aquele problema. O que aconteceu? Ele abriu a PopShop e ele foi instalar em Steam. Né? Acho que ele foi instalar em Steam e deu um erro para instalar Steam, porque a Steam lá, a PopShop, ela fornece Flatpaks e fornece os pacotes .deb. Parece que a Steam com o pacote .deb estava com algum bug, algum problema que quebrava o sistema. Acho que a PopShop recusou a instalação por conta disso, mas o Linus, não achando o suficiente aquele impedimento, aquela intromissão, ele resolveu por conta própria fazer a instalação da Steam pelo terminal. Pesquisou, já que eu sou usuário avançado do Windows e eu utilizo o CMD e tal, por que eu vou ter medo do terminal Linux? Ele pegou o terminalzinho, foi buscar o comando lá, sudo apt install, né, Steam e tal, aí deu algumas informações ali que iria quebrar o sistema e tal, aí fica naquele yes, né, yes assim, você está instalando, aí dá umas informaçõezinhas, e aí a galera que utiliza Linux começou a questionar que aquelas informações, aquilo ali deveriam ser mais claras, deveria estar em vermelho e não sei o que. Mas em resumo, ele deu um yes e para instalar Steam não era para dar aquele yes porque ia quebrar o sistema e ele conseguiu quebrar o PopOS. Sendo que ele é um canal que é muito visto no mundo inteiro, né? Ele tem milhões de inscritos, acho que ele tem 10 milhões de inscritos, sei lá. Depois eu vou olhar, mas assim, ele é um canal que tem uma grande relevância. E ele quebrar o PopOS, assim, quase que ao vivo, digamos assim, né, de maneira pública,
mostrou uma fragilidade desse sistema Linux. Fez muita gente que acha que o Linux é só uma coisa, né? Tem gente que acha que Linux é uma coisa só. Falou em Linux, é uma coisa só e o cara, ó, viu? Ó, esse Linux aí é ruim mesmo, ó. O cara quebrou, ele foi instalar Steam, cara, Steam para jogar um joguinho e quebrou. Então reforçou, né, o que essa galera fala de Linux ser ruim e ao mesmo tempo mostrou uma fragilidade do sistema aí da System76, que na verdade é um Ubuntu com algumas modificações apenas, até esse momento. Eles querem transformar a Cosmic aí numa interface escrita em Rust, querem mudar daqui, querem mudar dali, ok. São planos aí futuros, pode acontecer na outra LTS, tem a LTS agora de abril, depois deve ter o PupOS 22.10, deve sair aí no 23.04, que não vai ser a LTS, o 22.10. Mas resumindo, até agora, PupOS é um Ubuntu um pouquinho mais maquiado, né? Um pouquinho mais turbinado, digamos assim, mais arrumado. Então, quebraram o PupOS, o Linus quebrou ali. Isso gerou uma repercussão. Eu deveria já ter feito o vídeo aqui no canal, só que eu fiz um planejamento de vídeos e eu procurei seguir esse planejamento sem fugir muito da linha. Até porque o DioLinux, né, que é um excelente canal de Linux também, já abordou aí, fez uma série de vídeos a respeito, então eu achei que esse tema, como eu vi que ele fez lá, eu vi que ficou redundante. É lógico, eu não consumo conteúdo o tempo todo, então pode acontecer de ter um vídeo do mesmo assunto aqui, que tem nos outros canais? Pode, ou por eu não ter visto, ou porque eu achei que eu tinha que dar a minha abordagem sobre aquilo diferente do que a que fulano e ciclano fez. Mas assim, quando eu vejo que alguém já fez um vídeo a respeito, às vezes eu me contento não, já fizeram, já falaram sobre isso, não vou fazer. Foi esse o caso do Linus Tech Tips. Eu vi que já fizeram lá e fizeram bem feito, inclusive. Eu falei, não vou abordar sobre isso não, senão vai ficar redundante. Mas aí surgiu essa questão, eu resolvi abordar, porque ele voltou à mídia. Primeiro aí ele teve essa questão do Linux ser utilizado ali por ele no trabalho para jogar. Aí ele quebrou o PupOS, ele resolveu usar o Manjaro, né? Ele adotou ali o Manjaro, ele teve as dificuldades dele lá e tudo mais, passou os 30 dias, depois eu tenho que até ver se ele vai continuar usando o Manjaro. O colega dele lá que escolheu o Linux Mint teve menos dor de cabeça do que ele, né? Bem menos dor de cabeça, a maioria das coisas funcionou de maneira fácil, conseguiu resolver. Mas em resumo, ele voltou à tona com uma coisa bem delicada, com uma abordagem que eu nunca tinha visto. Até hoje, né? Eu nunca tinha visto um comentário a respeito disso, nunca tinha notado essa questão. E ainda mais a gente aqui que segue o lado open source, o lado aí do software livre, do lado open source, a gente observa muito isso. Bom, o Linus Tech Tips, ele divulgou a fonte de receitas dele. E dentre as fontes de receita dele, o AdSense, que são a visualização aí por publicidade nos vídeos ou por bannerzinhos nos vídeos do YouTube. E eu não sei se ele tem um blog também, porque o AdSense também vem por publicidade no blog. Chega apenas a ser 18% da receita. E aí teve um usuário que comentou ali, cara, ainda chega a 18% da tua receita? Se eu soubesse disso, eu me sinto um idiota por não ativar, não ter customizado um adblock, não sei o que. Quer dizer que ele não queria dar mais receita ali pro Linus. E aí o Linus respondeu que se você está consumindo o conteúdo, né, sem ver a publicidade, você é a mesma coisa que está usando pirataria. Será que é isso de fato? Será que você está consumindo é a mesma coisa que a pirataria? Vamos lá. Você aí, você mesmo que está me ouvindo, se você criar agora uma empresa para divulgar algum tipo de conteúdo, né? Para que as pessoas possam publicar alguma coisa, seja um vídeo, seja foto, seja matéria, seja o que for. E aí você começa a criar uma plataforma que pessoas consomem conteúdo e que pessoas também criam. E aí você resolve que essa plataforma será gratuita. Você não quer que ninguém pague para entrar lá, mas ao mesmo tempo você precisa de dinheiro para manter essa plataforma. E aí você tem a sacada, pô, cara,
as pessoas elas compram coisas, elas consomem serviços. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar empresas que queiram anunciar, que queiram fazer publicidade para trazer publicidade aqui para o que eu estou criando, seja vídeo, seja divulgação de imagens, seja o que for. E quem criar um conteúdo vai receber uma parcela aí do valor dessa publicidade que está entrando, e quem está consumindo vai ter ali alguns segundos, ali, um minutinho assistindo isso. É uma maneira de pagar isso. Ok. Bom, o acordado não sai caro, né? O barato aí, às vezes, sai caro demais por não ser acordado. O que acontece? É o que o Google faz aí com o YouTube, né? O que o Facebook tem feito com o Instagram. Então, quando você usa um adblock, é lógico, há exceções. Mas você está quebrando um contrato. Quando você está criando ali a sua conta Google, você está entrando no YouTube, tem diversas informações ali, dentre elas diz que você está aceitando, que você vai assistir os anúncios e tudo mais. Então, você está quebrando esse contrato. É a mesma coisa que você fazer a instalação de um Photoshop craqueando ele. É a mesma coisa que você fazer a instalação de um Windows com a chave pirata. Porque você está usufruindo sem pagar. Você está usando algo sem pagar nada por aquilo, né? E é contra as diretrizes de quem está te entregando aquilo. Então acaba se assemelhando à pirataria. É a mesma coisa, aí fica um pouco mais delicado, porque é que nem, apesar de eu não ser advogado, não ser do ramo do direito, você for para o ramo do direito. Se você for colocar na mesma esfera ataque cibernético, estelionato, corrupção, o cara fez um ataque cibernético e roubou informações, hackeou. Ele fez corrupção no governo, ele pegou algo, ou ele fez um estelionato ali e conseguiu um dinheiro de maneira ilícita. Se você for olhar, os três são roubos, só que na hora da legislação são, digamos que, organizados ou caracterizados de maneira diferente. Então, se você pegar a grosso modo, você pode dizer que quem está usando um adblock, ou uma maneira de bloquear os anúncios, está, sim, sendo semelhante a quem recorre a uma pirataria. Mas se você olhar pelo ponto técnico, não. Mas ele está fazendo algo que não é de maneira legal. É lógico, salvo as exceções do exemplo. Eu já usei também adblock em algumas situações. Mas, quando eu assisto vídeo no YouTube dos canais que eu apoio, puxa, estou precisando assistir algum tutorial muito importante aqui. Não quero interrupção nesse momento. É válido naquele momento. Mas eu vou deixar em algum momento o vídeo correr assistindo ali, ou seja, o banner daquele canal para ajudar aquele canal. Poxa, aquele canal me ajudou, ele está contribuindo, por que eu não vou contribuir? Eu faço isso é minha experiência. Porque senão eu me sinto como usuário pirata. Cara, eu uso o Linux para não ter que recorrer a uma pirataria, seja do Hackintosh, seja do Windows. No meu caso, eu iria mais para o lado do Hackintosh, né? Apesar que eu já comprei o sistema da Apple lá atrás, então eu tenho o sistema da Apple. Basicamente, eu poderia usar um Hackintosh sem estar utilizando do artifício da pirataria. Mas eu já uso o Linux para não estar fazendo isso. E aí eu vou ficar utilizando desse artifício para usufruir ali do canal de fulano de ciclano. Um exemplo, tem um canal aí do Slackjeff, tem um canal que é de Linux também, tem o DistroHopper também, que é um excelente canal aí do Liquid, tem o canal aí do Ricardo, do cara do TI, tem o FustOS aí também, do Renato, tem o Gabriel do Toca do Tux. Cara, eles, além de serem canais que eu acompanho, são pessoas que eu conheço, que eu já lidei com eles, já troquei ideia. Como é que eu não vou prestigiar o trabalho deles? Como é que eu vou usar um adblock? Como? Se eu quero divulgar ainda mais o conhecimento Linux. E que maneira eu faço isso? Incentivando essas pessoas, seja dando um Pix para eles, seja sendo membro no canal deles, ou seja, assistindo o que passar por lá, se eu não tiver dinheiro no momento para ajudar. Porque dessa forma eu estou contribuindo para o Liquid continuar lá com o DistroHopper, para o Slackjeff continuar com o Slackjeff, para o Gabriel continuar com o Toca do Tux. Isso é uma maneira de incentivar. Além, é claro, se eles disponibilizarem cursos, alguma coisa, a gente comprar esses cursos também ajuda. Então, eu vejo dessa forma. É lógico, você é livre para pensar de maneira diferente da minha. É igual na questão dos Correios. Eu passei um perrengue recentemente para adquirir esse microfone.
Eu fiz um vídeo mostrando aí a questão que eu tive de problema, né? Esse microfone que você está me ouvindo agora, porque quem não está assistindo não está vendo, mas eu adquiri um microfone novo. Se você está notando um áudio melhor aqui no canal, aqui no caso aí no HikerCast, é por conta desse microfone. Mas eu tive um problema com os Correios que deram o meu pacote como extraviado. Mas eu não aceitei a situação, eu fui correr atrás. Eu tenho um vídeo no Hiker Linux falando sobre isso, para você que está só ouvindo aí a questão aí do podcast. E aí eu comentei lá, né, coloquei nos comentários, porque o pessoal estava falando que seria muito melhor os Correios serem privatizados e tudo mais. E eu falei, cara, privatizar os Correios aparentemente iria resolver um problema, mas não iria resolver outro, que são o quê? Os órgãos reguladores do Brasil abrem as pernas. E eu citei o problema ali, a questão da Anatel, que permitiu que a Vivo, quando queria entrar em Minas Gerais, ao invés da Vivo ela entrar com sua própria estrutura, como fez a Claro alguns anos depois, não. A Vivo pegou e comprou a Telemig, que era uma operadora de telefonia lá que o pessoal elogiava bastante e tudo mais. Confesso que agora eu não me lembro se a Telemig era do Estado ou era privada. Mas em resumo, era mais uma operadora, era mais uma opção. E o povo mineiro, ao invés de ter mais uma opção, não perderam uma e entrou a Vivo. E eu até comentei, cara, assim que acabar aqui a minha fidelidade, o meu plano de fidelidade com a minha operadora de internet grande, né? Que eu não vou citar o nome dela aqui, porque caso ela queira anunciar aqui no canal... vou falar, dane-se. A Vivo. Eu atualmente uso a internet da Vivo, pago um valor. E tem uma operadora que eu já vi, deve ter mais de uma, local, que entrega aí uma internet maior por um valor menor. Eu vou adotar essa questão de comércio local, o que eu puder, porque é a única forma de eu combater esse monopólio, cara. É a única forma. Se eu posso usar uma transportadora, eu vou usar uma transportadora ao invés dos Correios. É lógico. Eu sozinho fazendo isso, como é que eu vou combater? É difícil, mas eu vou tentar da minha maneira. Então, assim, os Correios forem privatizados, se a agência reguladora abrir as pernas, vai continuar a mesma coisa. A questão é você ter uma agência que impeça ter monopólios, que segure ali a questão. Opa, pera lá, você não vai adquirir essa empresa. Você é uma empresa e você é outra, tem que ter concorrência. Aí sim, nós vamos ter um mercado melhor, vamos ter mais opções. Tudo que a gente tem mais opções é melhor, cara. A Apple dominava aí na questão de smartphones, aí veio a Samsung, aí vieram os smartphones Android, aí agora veio a Xiaomi, veio a Huawei, já começou a surgir a Realme, começou a surgir outras, eu tô até em dúvida e tô vendo que smartphone eu vou comprar, adquirir e trocar e tudo mais, eu tô até vendo aí, tô pesquisando a respeito disso, então... Quando você tem mais opções, é muito melhor. O consumidor não fica à mercê de uma empresa apenas. É chato você ter 4 operadoras de celular apenas e às vezes nenhuma das 4 te atende da maneira legal. Você tem ali Oi, Vivo, Claro, TIM e dependendo do estado que você está, você tem aí a CTBC, que eu acho que ela mudou de nome, ela virou Arcom, sei lá o nome que ela mudou, Telemig deixou de existir, e lá para a região norte ou nordeste do país deve ter mais alguma outra operadora. Então, em resumo, eu sou a favor de ter mais opções, de um mercado mais livre quanto a isso. Mas por a gente ter um Brasil tão do jeito que é, se você não tiver uma regulamentação, uma agência reguladora, você vai ter o maior comprando o menor e daqui a pouco você tem um só e você está refém daquele um. Que é, infelizmente, assim que funciona. O povo vê o dinheiro, vende a empresa, igual a questão de internet. Nós tínhamos aqui uma empresa que veio do Sul, a GVT. GVT era uma excelente empresa. Eu adquiri o serviço da GVT. A Vivo foi e comprou a GVT. Tinha net, né, para TV a cabo, para internet. A Claro foi e comprou. Então esses tipos de aquisições, e ainda mais que são empresas de fora comprando, cara, isso ferra o comércio local. Isso é uma merda pra gente, entendeu? Eu sou a favor de um comércio melhor quanto a isso. Bom, esse aqui foi o meu HikerCast aí, falando do Linus Tech Tips, aí das questões que ele se envolveu, das polêmicas que ele se envolveu recentemente, falando um pouquinho aí dessa questão dos Correios, da privatização, porque me afetou, né? E afeta quem faz encomenda aí, você que lida com o ramo tecnológico, com certeza te afeta pra caramba.
você precisa de computador, de placa-mãe, de celular, seja o que for, cara, eu tenho coisas que eu preciso comprar, que eu pretendo comprar vindo da China, que apesar do dólar estar alto, tem coisas que saem mais em conta comprar lá ainda. E, cara, eu fico com medo, vou comprar e não vai ser entregue. É complicado. Então, assim, fica aqui esse HackerCast. Se você está ouvindo pelas plataformas, eu não sei como você pode deixar um comentário, mas como eu devo disponibilizar no YouTube, eu disponibilizando, quem comentar pelo YouTube vai ser mais fácil ver. Então vai lá e deixa um comentáriozinho lá. Os outros assuntos que eu comentei que tem vídeo aqui no canal, seja do microfone aí que foi extraviado, mas eu consegui recuperar, seja o outro assunto que eu tenha citado, eu vou deixar na parte final aí num card para facilitar a sua vida. Gostou desse modelo? Melhorou muito o áudio do canal? Melhorou a qualidade? Deixa aí no comentário quem assistir aí pelo YouTube. Espero ver você aqui no próximo HackerCast e até a próxima!